O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Leremos a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Agora vamos para o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar? Pai, lemos a tua palavra, e cremos, ó Deus, que só o Senhor pode iluminar o nosso coração. Só teu Santo Espírito pode falar ao nosso coração neste momento. E eu peço, ó Deus, que o Senhor fale com cada um aqui, ó Deus. Que possamos ser confrontados pela tua palavra. Que possamos andar, ó Deus, de acordo com a tua verdade. Não de acordo com os parâmetros do mundo, mas sim de acordo com a santa vontade do Senhor. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu quero falar sobre a motivação do coração. E quero que você se questione: o que motiva o teu coração? O que te leva a você a acordar de manhã, trabalhar, estudar, ler, cuidar da sua família, fazer os afazeres do dia a dia? O que motiva você? Qual é o combustível do teu coração? E por falar em coração, a palavra do Senhor usa essa imagem do coração para falar da sede dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós somos criados por Deus com vontade, com desejos. Antes da queda, o nosso desejo maior era um relacionamento com o Criador. Mas os irmãos bem sabem que depois da queda, o ser humano deixou de adorar a Deus, de desejar um relacionamento com Deus, e passou a desejar outras coisas. E o coração do ser humano, ele foi corrompido, foi manchado. E nós, seres humanos, pecadores, nós desejamos tantas coisas, menos o Criador. A não ser aqueles que foram transformados pelo Senhor, que foram salvos pela graça do Senhor, esses sim, eles passam agora a desejar um relacionamento com Deus. E no texto que nós lemos, nós temos aqui o Sermão do Monte, que é um ensino de Jesus para os seus discípulos. O evangelista Mateus, ele tem o propósito de mostrar, de apresentar Jesus como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Redentor. E ele vai fazer isso durante o Evangelho de Mateus. E ao chegarmos aqui no capítulo 5, Jesus, ele vai falar sobre a ética do reino de Deus. Ou seja, como vivem os súditos do reino de Deus. Como nós vivemos.
No Sermão do Monte, Jesus ele vai mostrar as características de um verdadeiro discípulo do Senhor. E aqui, no versículo de número 1 do capítulo 6, Jesus ele vai nos dar alertas. E todos esses alertas têm a ver com as motivações do coração. E nós temos aqui no texto dois tipos de vida, dois modos de vida. Nós temos um estilo de vida que podemos chamar de teatral, em que a pessoa ela tem uma máscara, ela coloca uma máscara ao fazer o bem, ao jejuar, ao orar, e ela faz tudo isso valorizando apenas a aparência. E Jesus vai mostrar um outro modo de vida, que é o modo de vida dos súditos do reino de Deus, que vivem diante de Deus de maneira sincera, que têm a motivação correta no coração ao realizar qualquer coisa. E o nosso objetivo, aqueles que vivem para Deus, o nosso objetivo é a glória de Deus. Mas fica a pergunta: quando uma pessoa está vivendo esse modo de vida teatral e quando alguém está vivendo um modo de vida real, verdadeiro, de acordo com o Senhor Jesus, com o ensino do Senhor Jesus? É o que o texto vai mostrar para nós aqui. Veja no versículo 1, Jesus ele vai chamar a atenção: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outras sortes não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus está falando aqui de uma maneira muito simples, que um ato bonito, um gesto bonito de fazer o bem, de ajudar o próximo, de dar uma esmola, se esse gesto for feito com uma motivação errada, ele pode ser um lindo gesto diante das pessoas, pode ser um lindo teatro diante das pessoas, mas isto é desprezível aos olhos de Deus. O Senhor Jesus está mostrando aqui neste texto que as motivações do coração elas importam. A questão não é o que você está fazendo, se você está ajudando alguém, fazendo pix, passando algum dinheiro, mas a questão é o que o seu coração está pensando enquanto você faz alguma coisa. O Senhor Jesus nos convida a olhar para o nosso coração. E aqui Jesus, ele coloca o exemplo dos fariseus, dos religiosos, que praticavam a pura encenação, o puro teatro. Jesus fala do fariseu que está a caminho da sinagoga, ou está indo levar esmola aos pobres para obter elogios. Então a grande recompensa do fariseu é o elogio. O grande objetivo do fariseu, mencionado no texto aqui por Jesus, é a glória humana. Então o modo de vida teatral, o modo de vida por aparência, é o modo de vida que está preocupado com a glória humana, com os elogios, com as recompensas individuais. E Jesus chama essa atitude do fariseu de hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ela é retirada do contexto da Grécia, do teatro. Porque o que é o hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que deixa de lado a sua verdadeira identidade. E ela assume uma identidade falsa, com o objetivo de atingir a glória humana. O hipócrita, ele não revela quem ele é, mas se esconde atrás de um personagem. Trazendo para o campo da religião, o hipócrita religioso, ele é capaz de enganar todos à sua volta. Mas sabemos que Deus, ele não olha a aparência, ele olha o quê? O coração, a nossa essência. E é por isso que no texto, Jesus ele está falando sobre a generosidade secreta. Veja no verso 3, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Nós temos que ler esse trecho com cuidado. Jesus não está pedindo para a gente ajudar as pessoas escondido, de maneira escondida, mas Jesus está falando: sonde o teu coração. Qual é a tua reação quando você ajuda alguém? Porque nós, seres humanos pecadores, nós somos capazes de transformar um ato bonito de generosidade em um ato de vaidade. E no ato de vaidade, a motivação deixa de ser a glória de Deus e o bem do outro e passa a ser a nossa própria glória. Certa vez,
eu estava falando com adolescentes sobre essa questão de ajudar com a motivação correta. E uma adolescente levantou a mão e falou assim: qual o problema de ajudar alguém com a motivação errada? Ajuda é ajuda. Não faz nenhuma diferença. E eu falei para ela: olha o texto. O que os fariseus faziam? Eles ajudavam com o fim do quê? Qual que era o objetivo? De serem vistos. Isto significa que, quando eu não tiver mais a plateia, quando eu não tiver mais o aplauso, se a minha motivação é a vaidade, é o ego, eu não vou ajudar uma pessoa necessitada no momento em que ninguém estiver olhando. E eu perguntei para ela, eu falei: você acha que alguém que é motivado pela vaidade, pelo seu próprio ego, quando ela não tiver aplauso, quando ela não tiver um celular na mão para tirar uma foto, para se exibir, será que ela vai ajudar o necessitado? E a resposta é não. Mas, meus irmãos, não se enganem. Quando ajudamos alguém, nós temos recompensa. Só que não é uma recompensa humana, mas é uma recompensa que vem de Deus. E qual é a recompensa que nós devemos esperar quando nós ajudamos alguém que está passando necessidade? Eu gosto dessa citação do Stott que fala: provavelmente a única recompensa que o verdadeiro amor deseja quando dá ao necessitado é ver o alívio deste. Quando por meio de suas dádivas o faminto é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é libertado, o perdido é salvo. O amor que provocou a dádiva fica satisfeito. O amor genuíno é aquele que se importa com o outro. E a gente tem o exemplo do nosso Deus, que olhou para nós, olhou para a nossa miséria humana e se compadeceu de cada um de nós. Então, o amor da generosidade, ele se satisfaz quando vê o bem do outro. Eu não sei quantos aqui já viram uma charge que para mim me marcou no período da pandemia, de um personagem desenhado ali. Ele está com algumas compras na mão, está ali com a sua máscara, e ele pega um celular, começa a tirar uma selfie, e atrás tem uma família necessitada. E essa charge para mim representa muito o que o nosso Senhor Jesus nos fala sobre a motivação. Temos que ajudar? Temos. Mas o Senhor Jesus nos está mostrando aqui que a motivação do coração, ela importa. Bom, a motivação do coração, ela importa quando a gente ajuda alguém. Mas a motivação do coração, ela importa quando nós oramos. Veja no versículos 5 e 6, Jesus vai fazer o alerta: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mais uma vez, Jesus está mostrando dois modos de vida. De um lado nós temos o hipócrita. Ele ora também, assim como alguém que é súdito do reino de Deus. Essa pessoa também ora. Qual é a diferença, então, da oração hipócrita para a oração real? E a diferença está no seu objetivo. Porque aquele que ora de maneira hipócrita, ele busca agradar a si mesmo, busca a glória humana, os aplausos do público. Mas aquele que ora de maneira sincera, não está preocupado com o que está à sua volta. E é por isso que essa pessoa ora no secreto, porque sabe que a maior e melhor recompensa de todas já está ali no quarto, no secreto, que é o Senhor, que vê. E o Deus que vê, recompensará. Então o objetivo da oração real é buscar a Deus. Eugene Peterson diz que nós, seres humanos, nós temos 3 tipos de linguagem. Nós nos comunicamos para informar, nós nos comunicamos para motivar, ou seja, convencer alguém sobre alguma coisa. Os filhos usam muito essa linguagem com os pais. Pai, deixa eu fazer isso, posso fazer tal coisa. No período das eleições também, os candidatos estavam querendo nos convencer
de que eles eram os melhores, é a linguagem da motivação. Mas há uma terceira linguagem, que é uma linguagem que nós já nascemos com ela, que é a linguagem do relacionamento. E muitas vezes, nós caímos no erro de procurar Deus para informar, para motivar, e nós nos esquecemos dessa linguagem do relacionamento. A linguagem do relacionamento é aquela linguagem que busca vínculo, busca afeto, proximidade, e é essa linguagem que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Se você olhar aqui mais para frente, nós teremos a famosa oração do Pai Nosso, que começa com a palavra Pai. Relacionamento, Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. O único objetivo é o Senhor e nada mais. E além disso, Jesus, Ele vai falar de recompensas também. Aquele que ora no secreto tem uma recompensa, recompensas espirituais, recompensas que vêm do Senhor. Você crê nisso? Quando nós oramos, quando nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus no secreto, existem recompensas espirituais. E eu quero falar de uma. Quando nós oramos, quando nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus, o nosso coração entende que nós somos amados por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 vai dizer que o Espírito Santo, Ele testifica no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Para pensar, às vezes que você reclama, eu paro para eu pensar também. Quantas vezes nós reclamamos, ficamos ansiosos, nos preocupamos demais, e quando a gente olha para a nossa vida de oração, a gente percebe que está capenga. O Senhor Jesus está nos ensinando a cultivarmos no secreto o nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, minha irmã, é Deus que refrigera a nossa alma, é Ele que satisfaz a nossa fome, a nossa sede espiritual, é Ele que nos sustenta. Precisamos dedicar mais tempo para a oração. Gosto muito de uma fala do pastor Russell Shedd, quando ele estava vivo. Perguntava para ele: pastor, como que está a vida de oração? Ele sempre falava: precisa melhorar, precisa melhorar. O dia que a gente achar que a nossa vida de oração está boa, tem alguma coisa errada, porque nós precisamos dia após dia cultivar um relacionamento com o Senhor. Este é o nosso objetivo, é o Senhor, Ele que é o nosso fim. Mas o hipócrita não. O fim do hipócrita é ele mesmo, é o seu próprio ego, é o seu próprio narcisismo. Tome cuidado. Há muitas pessoas dentro da igreja que usam da religião para obter uma reputação de piedade. Nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito, antes de nos preocuparmos com o que os outros vão pensar sobre cada um de nós. Então guarde. A motivação do coração, ela importa quando nós ajudamos pessoas. A motivação do coração, ela importa quando nós oramos. E a motivação do coração importa quando nós jejuamos. Veja o verso 16 do capítulo 6. O Senhor Jesus vai dizer: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Creio que uma das práticas mais negligenciadas no nosso meio é o jejum. E o que é o jejum? Gosto muito da definição que jejum é fome de Deus. É quando você desconsidera tudo à sua volta e se dedica ao Senhor. Você se abstém do alimento em sinal de renúncia, de autodisciplina. E nesse movimento, nessa atitude, você expressa a sua humildade e dependência diante do Senhor. Agora, o que os hipócritas fizeram com o jejum? A mesma coisa que com a ajuda com as esmolas e também com a oração. Eles transformaram o jejum em uma peça de teatro. Então o que eles faziam? Descuidavam da higiene.
Os hipócritas, eles transmitiam um certo ar de sofrimento. Você percebe aqui no texto, Jesus fala, não fiquem parecendo contristados, só para que os outros notem você. Os fariseus, eles passavam cinzas no rosto, usavam esses artifícios da cultura judaica que demonstram humilhação, sofrimento. Eles se cobriam de trapos e o objetivo deles era a glória humana, era serem vistos como santos, como religiosos. E Jesus nos aconselha a fugir desta religião do teatro, deste tipo de prática. Se Jesus estivesse aqui hoje, trazendo aqui para os nossos dias, talvez Jesus falaria assim: olha, você vai jejuar? Muito bem. Primeira coisa, toma banho, escova o dente, não fica com aquele bafo para as pessoas não sentirem o seu bafo e você falar, estou jejuando. Por que Jesus fala isso? O que tem por trás aqui é o princípio da motivação do coração, é o que move o coração. Jesus está combatendo aqui todo tipo de prática religiosa, fundamentada na vaidade, na autoexibição. É por isso que no início da mensagem eu convidei você a pensar o que motiva o teu coração. Porque nós podemos fazer as coisas certas com as motivações erradas. Por isso, meus irmãos, é tempo de fazermos um autoexame, sondando as motivações do nosso coração. O que leva você a fazer o bem, o que leva você a orar, o que leva você a jejuar, o que leva você a fazer qualquer coisa. Se você for ajudar alguém, continue ajudando, mas faça isso com simplicidade, com discrição, sem pensar na impressão que você vai causar. A religião do teatro, ela é ostentosa. A religião do teatro, ela é motivada pela vaidade, ela busca o aplauso das pessoas. Mas Jesus nos chamou para viver um relacionamento com Ele, que é motivado pela humildade, que é cultivado no secreto, e busca a única recompensa que importa, que é a recompensa que vem de Deus. Precisamos cultivar a nossa vida no secreto, meus irmãos. E muitas vezes na correria nós deixamos de lado. Você jamais se esqueça disso. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu gosto de uma citação do pastor Tim Keller, que vai falar que a razão fundamental da nossa miséria, no entanto, é não amarmos a Deus de modo supremo. Ou seja, nós amamos a Deus, mas queremos amar outras coisas, priorizamos outras coisas. E ele continua dizendo, como Agostinho afirmou em uma oração famosa: tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração fica inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. Isso significa, de modo bem simples, que se você amar algo neste mundo mais do que a Deus, este algo te esmagará debaixo do peso das suas expectativas. Esse algo acabará por partir o seu coração. E ele dá um exemplo. Por exemplo, se seu cônjuge e o amor dele ou dela por você forem mais importantes na sua vida do que o amor de Deus, você ficará tremendamente furioso e desesperado quando ele ou ela falhar em lhe dar o apoio e o afeto de que você necessita. Você também ficará extremamente receoso da raiva e da contrariedade do seu cônjuge, para dizer a verdade. Somente se o amor de Deus for a coisa mais importante para a sua vida, você terá a liberdade de amar o seu cônjuge de forma satisfatória. Irmãos queridos, precisamos lembrar disso, da importância de colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu ajudo alguém, mas o meu foco é a glória de Deus. Eu oro, eu cultivo o meu relacionamento no secreto, mas o objetivo é a glória de Deus. Eu jejuo, o meu objetivo não é barganha, mas é a glória do Senhor. Que nessa noite você possa sondar o teu coração, que na verdade nós não temos essa capacidade, é o Senhor que nos sonda. Como no texto nós lemos aqui no Salmo 139, o salmista vai falar: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o Senhor é o diagnóstico. Só Ele é capaz de dizer o que há no nosso coração. Só Ele é capaz de mostrar para nós qual é a nossa real motivação. Em termos muito práticos, meus irmãos,
tudo aquilo que te mover. Pare um pouquinho, pare um instante e pense: por que eu estou fazendo determinadas coisas? Que o meu objetivo principal seja o Senhor. Muitas vezes ficamos com raiva, irados, ansiosos, e quando a gente observa e para prestar atenção nas nossas motivações, a gente vai ver que tem o nosso ego lá, tem a nossa vaidade ali. Então precisamos pedir a misericórdia do Senhor, e Ele é misericordioso, Ele é gracioso, é aquele que corrige as bagunças do nosso coração e nos faz viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Já pode o pessoal aqui do louvor também se preparar, enquanto nós vamos fazer esta oração. Senhor, estamos na Tua presença, dependendo de Ti, e reconhecendo, Deus, que somos pecadores, e o quanto precisamos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus que olha para o nosso coração pecaminoso, e não deixa o nosso coração do jeito que ele está, mas sabemos que a obra do Teu Santo Espírito é uma obra que molda, que forma o nosso caráter, que nos faz parecidos com o Senhor Jesus. Ó Deus, venha sondar o nosso coração, como diz o salmista, vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho de engano, e nos guia, ó Deus, pelo caminho eterno. Ó Pai, nos dê sede pelo Senhor, nos dê desejo, Pai, de cultivar a nossa vida no secreto, um relacionamento com o Senhor. Ó Deus, faça isso conosco, que nós possamos ter esse objetivo de conhecer o Senhor, de buscar a Tua face, ó Deus. Não permita, Pai, que nós voltemos à religião do teatro, das aparências, mas que possamos sempre colocar a nossa vida diante do Senhor. Oh Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque precisamos do Senhor dia após dia, Pai. Cuida de cada um aqui, ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos, e mais do que conhecer, ó Deus, o Senhor tem todo o poder de nos mudar, de nos transformar, ó Deus, de nos conformar à imagem de Jesus. Oramos assim no nome do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém e amém.